é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos. Também compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, dá um like se você gostou do vídeo e também faça os seus comentários. Além disso, temos as nossas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook, no TikTok, nós também temos a Central das Escrituras lá. Você pode procurar e vai encontrar muitos dos nossos vídeos, dos nossos posts, vários conteúdos que vão poder te ajudar de alguma maneira. E compartilha também aqueles que você encontrar. Hoje, então, nós estamos na semana final, né, o último, estamos terminando o Novo Testamento, e é interessante que a gente vê aqui o Novo Testamento, eu digo os 4 evangelhos, né? Então nós estamos finalizando os últimos momentos da vida de Cristo, e aí então tivemos nessas últimas semanas falamos sobre a expiação, falamos sobre a crucificação, e na designação dessa semana estamos tratando a respeito da ressurreição de Cristo. E como sempre eu gosto de pegar alguma coisa um pouco diferente, e eu queria então focar num momento em que o Salvador, após ter ressuscitado, ele se encontra com seus discípulos. Ele havia tido, nas suas aparições, ele já tinha aparecido 2 vezes para os seus discípulos, antes desse momento que nós vamos falar aqui hoje, que nós vamos nos concentrar em João 21. E ele havia aparecido, depois da sua ressurreição, para 10 dos apóstolos. Posteriormente, como Tomé não estava presente, ele apareceu novamente. E aí ele então aparece, aí Tomé está presente, todos o veem novamente, e Tomé pôde ver o Salvador e tocar nas suas marcas. Foram momentos assim maravilhosos que eles tiveram com o Salvador, né? Inclusive o Salvador comeu com eles para mostrar que ele tinha um corpo, e realmente o Salvador ressuscitou. Ele está vivo hoje, ressurreto, e com toda a sua glória, poder, e ele está sempre aí à nossa disposição para nos ajudar, nos salvar e nos perdoar, e junto com o Pai tentando fazer com que a gente que nós nos tornemos melhores, né? Então o Salvador está em toda a sua glória junto do Pai hoje, mas com um corpo ressurreto. Assim como o Pai tem um corpo, o Salvador também tem. Mas depois destas 2 aparições, pelo menos que nós temos registrado aos seus apóstolos, ele vai ter uma nova experiência. Na verdade, depois que os apóstolos de Cristo tiveram aquelas 2 experiências, talvez passou um tempinho, eles resolveram então mudar um pouco a estratégia, mudar um pouco o que eles estavam fazendo, o que eles deveriam fazer, na verdade. E aí o que eles fizeram? Eles foram junto do mar de Tiberíades, e eles estavam lá, estavam Pedro, Tomé, o Natanael e os 2 filhos de Zebedeu, né? Tiago e João, e outros 2 de seus discípulos. Então eles estavam ali juntos, na verdade, conversando ali perto do mar, na praia. E aí então Pedro disse: "Vou pescar." E aí eles disseram: "Também nós vamos contigo." E eles foram, entraram no barco e passaram a noite toda pescando e nada apanharam. Já na manhã seguinte, né, isso tudo está no capítulo 21 de João, do versículo 1 em diante. Já sendo de manhã, Jesus se apresentou na praia, olha só.
porém os discípulos não reconheceram que era Jesus. Eles, provavelmente à distância, né? Estavam bem distantes, e aí eles estavam lá no mar ainda, né? Não tinham voltado para a praia. E eles não reconheceram, e Jesus disse a eles: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Provavelmente dava para ouvir a voz, mas não dava para enxergar bem a pessoa de longe, né? Não dava para definir bem quem era. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram, pois, e já não o podiam tirar pela multidão de peixes. Veja que isso está acontecendo pela segunda vez. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, né, que o próprio João está escrevendo aqui, né, o livro, João disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque ele estava nu, e lançou-se ao mar. Nu assim, ele estava provavelmente só com a parte, né, estava sem camisa, estava com a parte de cima, e provavelmente com uma roupa mais, tipo uma, vamos dizer assim, uma bermuda, né, vamos dizer assim, hoje em dia, né? Ele então colocou a roupa dele e lançou-se no mar. E outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, então estavam próximos, levando a rede dos peixes. Então eles colocaram a rede e Pedro saiu nadando e foi até a praia. Logo que desceram para a terra, viram ali umas brasas e um peixe posto em cima e pão. Olha que interessante. Disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. A gente tem até o número aqui. Olha que interessante, João fez questão de colocar o número: 153 peixes. E, mesmo sendo tantos, não se rompeu a rede. Provavelmente eram peixes já, né, um pouco grandinhos. Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Então, eu acho tão interessante isso, né? Quer dizer, eles estavam ali vendo que era o Senhor, não ousaram perguntar, porque ficaram com medo, porque eles sabiam que era o Senhor, já tinham visto o Senhor ressurreto ali, né? Outras 2 vezes. Então, a cena que a gente consegue ver é que eles então chegam na praia com 153 peixes, e aí o Cristo já tinha acendido a fogueira, já tinha pão ali, já tinha peixe. Ele os convida para jantar com ele. E chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Então, o Salvador deu pão, deu peixe para os seus discípulos. E aí chegou num momento, quer dizer, depois que eles jantaram, teve ali aquele momento em que eles acabaram de comer, eu fico imaginando a cena de tudo isso acontecendo. E o Salvador ali com os seus 11 apóstolos, não 11, perdão, ele tinha, não estavam todos ali, mas um grupo de aproximadamente 6 apóstolos estavam ali, e eles então, junto com o Salvador, comendo. E é interessante isso, né? Que parecia que havia um silêncio, ninguém falava nada. E aí então o Salvador começou se dirigindo a Pedro diretamente. Mas o interessante, eu queria... o Elder Holland, ele fez um discurso chamado O Primeiro Grande Mandamento, de outubro de 2012. E ele fala nesse discurso, ele cita assim, com as palavras dele, até ele fala, desculpa, eu vou usar as minhas palavras, não são exatamente as palavras que estão
na Escritura, mas eu gostaria de colocar aqui os sentimentos que eu tenho. Então, o Elder Holland vai expressar. E eu achei tão maravilhoso isso, achei tão forte isso que o Elder Holland, da forma como ele colocou, que me tocou profundamente o coração. Eu senti muito forte o Espírito nas suas palavras. E penso que muito do que ele falou provavelmente realmente aconteceu, né? Mas é o meu sentimento. É o meu sentimento de que ele talvez tenha realmente sentido que essas coisas aconteceram exatamente como ele falou. Eu não vou citar o discurso todo, tem muitas coisas boas, eu sugiro que você estude o discurso inteiro. Mas ele vai dizer o seguinte: então, depois que eles jantaram, eles terminaram ali, o Salvador, né, deu ali para eles comerem, eles comeram. Depois de um alegre reencontro com Jesus ressuscitado, diz o Elder Holland, Pedro teve uma conversa com o Salvador, que eu considero o ponto decisivo e crucial do ministério apostólico em geral, e sem dúvida em termos pessoais para Pedro, conduzindo aquele homem firme como uma rocha a uma vida magnífica de serviço e liderança. Olhando para seus pequenos barcos desgastados pelo uso, para suas redes esgarçadas e para uma incrível pilha de 153 peixes, Jesus disse a seu apóstolo sênior: Pedro, amas-me mais do que amas tudo isso? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então o Salvador apontou ali para os. É isso nas palavras do Elder Holland, né? Para as redes, para os peixes, para o barco, para tudo ali que estava acontecendo, aquela cena. E aí o Salvador falou assim: Pedro, você me ama mais do que isso, do que essa sua vida que você tinha antes? O Salvador. E aí Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, né? Ele pergunta: Pedro, você me ama? Claro, Senhor, te amo. E o Salvador respondeu, mas continuou a fitar seu discípulo nos olhos, né? Ele ouviu a resposta de Pedro, mas olhando ainda nos olhos dele, Pedro, tu me amas? Pergunta novamente. Sem dúvida, um pouco confuso pela repetição da pergunta, o grande pescador respondeu pela segunda vez: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí o Salvador novamente deu uma breve resposta, mas com implacável rigor, perguntando pela terceira vez: Pedro, tu me amas? A essa altura, Pedro se sentia realmente desconfortável. Talvez houvesse em seu coração uma lembrança do que ocorrera poucos dias antes, quando por 3 vezes lhe fizeram outra pergunta, a qual ele havia respondido de modo igualmente enfático, porém na negativa, né? Então, quando Pedro negou Cristo 3 vezes. Então, Cristo faz 3 perguntas: tu me amas? Pedro, tu me amas? E aí, então, e depois que Pedro dizia, né, sim, Senhor, eu te amo, Cristo sempre dizia: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, se preocupa com o ministério de salvar almas, né? Enfim, a gente vai vendo mais aqui o que o Elder Holland vai ensinando para a gente. Então, a essa altura, Pedro estava desconfortável com as 3 perguntas, né? Então ele ficou, puxa, né? E ainda depois de ter negado Cristo 3 vezes, aquilo deve ter vindo à tona, né? Naquele momento ali, nossa, 3 vezes ele estava me perguntando, é porque eu realmente, será que eu realmente amo ele? Ele ficou desconfortável. Ou talvez ele tivesse começado a se perguntar se havia compreendido mal a pergunta do mestre dos mestres. Ou talvez estivesse examinando o seu coração em busca da sincera confirmação da resposta que dera tão prontamente, de modo quase automático. Sejam quais tenham sido seus sentimentos, Pedro, pela terceira vez, disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. O que Jesus respondeu, talvez dizendo algo assim: Pedro, então por que você está aqui?
Por que você voltou, né? Por que você está aqui de novo pescando? Por que voltou a esta mesma praia, junto às mesmas redes, tendo essa mesma conversa? Não era óbvio naquela época e não é óbvio agora que se eu quiser peixe, eu posso conseguir peixes? Do que eu realmente preciso, Pedro, são discípulos. E preciso deles para sempre. Preciso de alguém para apacentar minhas ovelhas e para salvar meus cordeiros. Preciso de alguém para pregar meu evangelho e defender a minha fé. Preciso de alguém que me ame de verdade, que ame o que o nosso Pai Celestial me comissionou a fazer. Ou seja, ele estava dizendo, eu não preciso de peixes, Pedro. Você foi comissionado a fazer outra coisa, salvar almas e não peixes. Então, Cristo chama bastante a atenção de Pedro. Eu fico imaginando essa cena, né, dessa conversa. Elder Holland continua, nossa mensagem não é frágil e a tarefa não é fugaz. Não é desafortunada nem irrealizável, nem será relegada às cinzas da história. É a obra do Deus Todo-Poderoso e deve mudar o mundo. Portanto, pela segunda e presumivelmente pela segunda vez, Pedro, estou lhe pedindo que deixe tudo isso para ensinar e testificar, para trabalhar e servir lealmente até o dia em que eles farão com que que façam com você exatamente o que fizeram comigo. Nossa, é muito forte. É claro que aqui são nas palavras do Elder Holland, mas ele é um apóstolo do Senhor e eu sei pelo Espírito de Deus que tudo que esses homens falam naquele púlpito, nas conferências gerais, é por revelação. Mas o Elder Holland, claro, ele deixa claro ali no seu discurso, dizendo, eu vou colocar as minhas palavras, tal. Mas eu senti muito o Espírito nessas palavras. Se não foram ditas exatamente daquela maneira, eram exatamente aquilo que o Salvador estava sentindo e o que Pedro estava sentindo naquela hora. Né? O Elder Holland pôde expressar assim, os sentimentos deles. Né? E então, o que a gente aprende com isso? Por quê? Por que Pedro voltou às redes? Havia uma missão gigantesca a ser realizada. E ele então se preocupou em voltar para as redes e fazer as coisas que ele fazia antes do apostolado, antes do discipulado. E é interessante que esse milagre, essas coisas se repetiram pela segunda vez no mesmo lugar, né? No mesmo mar, da mesma maneira. Eles tinham pescado anteriormente, a primeira vez também, a noite toda, não tinham pescado nada. E o Salvador joga a rede do outro lado, eles jogaram e pegaram um monte de peixe. E ele disse, agora vou fazer vocês pescadores de homens. Foi isso que o Senhor queria, era isso que o Senhor queria que eles fizessem. Que eles fossem pescadores de homens e não pescadores de peixes. Aí o Elder Holland continua no seu discurso e diz assim, amados irmãos e irmãs, não sei exatamente como será a nossa experiência no dia do juízo, mas não ficarei muito surpreso se em algum ponto da conversa Deus não nos fizer exatamente a mesma pergunta que Cristo dirigiu a Pedro. Você me amou? Pensa nisso. Elder Holland está dizendo, olha, talvez no último dia, no juízo final, o Salvador vai perguntar para você, você me amou? Creio que ele desejará saber se em nossa própria escolha muito humana, muito inadequada e às vezes infantil das coisas, ao menos compreendemos um mandamento, o primeiro e grande mandamento de todos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E se naquele momento pudermos dizer gaguejantes, sim, Senhor, tu sabes
que eu te amo. Então, talvez ele nos lembre que a principal característica do amor sempre foi a lealdade. É lindo isso, né? Então ele está sendo bem claro. Bom, a gente vai chegar no último dia, juízo final, talvez o senhor faça essa pergunta. Ele não vai, a gente não, eu não vou ficar admirado se o senhor responder isso, fizer essa pergunta para você e para mim. Você me amou? Você realmente me amou? E o que significa realmente amar o Senhor? É o primeiro grande mandamento. E aí, Elder Holland continua: se me amais, guardais os meus mandamentos, disse Jesus. Portanto, temos vizinhos para abençoar, filhos para proteger, pobres para erguer e a verdade para defender. Temos coisas erradas para corrigir, verdades para compartilhar e coisas boas para fazer. Em resumo, temos uma vida de dedicação, discipulado para demonstrar discipulado para demonstrar nosso amor pelo Senhor. Não podemos desistir nem recuar. Foi exatamente o que aconteceu com Pedro, né, e aqueles apóstolos que estavam ali com ele. Eles voltaram para a sua vida anterior. É isso que o Senhor não quer que aconteça. É isso que o Senhor quer que a gente entenda com essa mensagem que foi escrita por João aqui, o amado apóstolo João, escrevendo esse momento da conversa de Cristo com Pedro. E essa conversa com Pedro, ela se aplica a todos nós, na prática, né? A cada um de nós. Pensa bem, responda essa pergunta: você realmente ama o Senhor? Se você o ama, você guarda os mandamentos, você está guardando os mandamentos. Você é imperfeito? É, mas você é digno. Então, se você ama o Senhor, você não vai recuar, não vai voltar atrás, como, né, Pedro ali naquela hora, né, e aqueles discípulos, eles voltaram para trás. Não, eles não cometeram nenhum pecado, não tiveram nenhuma... Mas eles voltaram atrás, eles esqueceram do discipulado. Eles se esqueceram do que eles tinham que fazer, do seu grande trabalho de hoje, o que nós temos, e de que é de coligar Israel. Então, pense nisso. Você realmente ama o Senhor? Você realmente está pescando homens, mulheres, jovens, crianças? Você realmente está guardando os mandamentos de Deus? Então, você realmente está coligando Israel? Então, isso significa amar o Senhor. E amar ao próximo, que é o segundo mandamento, está muito ligado ao primeiro. Eu não consigo amar a Deus se eu não amo o próximo. Então, que nós possamos pensar nisso, né? E aí o Elder Holland ele continua, né, dizendo: em resumos, temos uma vida de dedicado discipulado para demonstrar nosso amor pelo Senhor. Não podemos desistir e nem recuar. Não podemos recuar. Não podemos. Senão nós vamos estar demonstrando que nós não o amamos de verdade. Ele continua, né? Depois de um encontro com o Filho vivo, do Deus vivo, nada jamais será como antes. A crucificação, a expiação e a ressurreição de Jesus Cristo assinalam o início da vida cristã, não o seu fim. Foi essa verdade, essa realidade que permitiu que um punhado de pescadores galileus que voltaram a ser apóstolos, nem uma só sinagoga ou uma única espada deixasse suas redes uma segunda vez e partisse para moldar a história do mundo no qual agora vivemos. Então, é importante isso. Eu gostei demais quando disse: depois de um encontro com o Filho vivo, do Deus vivo, nada jamais será como antes. Não necessariamente você teria que ver o Senhor, mas você já teve um encontro com Ele, com o Pai e com o Filho. Todas as vezes em que nós oramos, em que nós adoramos o Senhor, o Deus do céu e da terra,
nós nos encontramos com Ele, no Espírito. É muito forte isso. Então, quando você se encontrou, quando você adquiriu um testemunho do Salvador Jesus Cristo, você se encontrou com Ele. Então, agora, depois de ter encontrado com Ele, nada vai ser como antes. Sua vida mudou totalmente. Então, o que o Salvador nos ensina com essa história, com esse momento com Pedro e com seus discípulos ali no mar de Tiberíades, na praia? Ele está dizendo, olha, não volta atrás. Você já se encontrou comigo, você já teve uma experiência espiritual. Siga em frente, independentemente dos desafios, dos obstáculos que você vai encontrar à sua frente. Elder Holland continua. Para aqueles que ainda não se uniram a nós nesta grande e final causa de Cristo, dizemos, por favor, venham. Então ele está falando para os não membros, venham ao encontro de Cristo. Venham, transformem suas vidas, né? E aí agora ele vai dizer, para aqueles que já estiveram conosco, mas recuaram, preferindo escolher e pegar apenas alguns aperitivos culturais do buffet da restauração, deixando de lado o resto do banquete, digo que temo que terão pela frente muitas noites longas e redes vazias. O chamado é para que voltemos e permaneçamos fiéis, amemos a Deus e estendamos a mão para ajudar. É forte isso. É muito, vamos dizer assim, tocante estas palavras do Elder Holland. Então, ele está dizendo para os não membros virem e para aqueles que se distanciaram, que recuaram, que voltaram às redes, aos barcos, aos peixes. Se você que está me ouvindo não é membro da igreja, por favor, venha até Cristo. Conheça a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e venha até Cristo. Conheça Ele e a sua vida vai ser totalmente diferente dali para frente. Se você que já conheceu, já se encontrou com o Senhor e recuou, voltou às redes, aos barcos, à praia, volte. É um convite do Mestre, volte, ele vai recebê-lo de braços abertos. O Senhor ama você e ele quer que você abandone as redes, abandone os barcos, abandone os peixes e venha salvar almas, salvando a sua própria alma, salvando outras almas, que é o que o Senhor muito deseja de você. Elder Holland continua, para todos os que me ouvem, a voz de Cristo ressoa ao longo das eras, perguntando a cada um de nós, enquanto ainda há tempo, tu me amas? E por todos nós, respondo com minha honra e minha alma, sim, Senhor, nós te amamos. E tendo posto a mão no arado, jamais olharemos para trás até que este trabalho esteja terminado e o amor a Deus e ao próximo governe o mundo. São palavras fortes e eu gostei demais desse discurso do Elder Holland, muito mesmo. Me trouxe uma visão diferente desse momento tão especial que os apóstolos de Cristo tiveram com o Salvador ali. E o que eu quero dizer a você, nesse momento, é que você ame a Cristo com todas as forças do seu coração. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, não importa os obstáculos que você tenha, ele já passou por tudo isso, ele já sofreu tudo isso, então compartilha com ele o seu fardo, os teus fardos, as tuas dores, os teus sentimentos. Compartilha com ele, mas não desista do arado, não desista do discipulado, não se afaste, porque como o Elder Holland falou, você vai lá, você vai só colher coisas vazias, cestos vazios. Então, você tem uma vida inteira de felicidade pela frente,
porque você vai ter experiências grandiosas ao permanecer no caminho reto e apertado. Ele é reto, mas é apertado. Existem espinhos no meio do caminho? Sim, existem espinhos. Mas há alguém que expiou, foi crucificado e ressuscitou, que pode curar esses arranhões que nós vamos ter durante o processo, durante o caminho nosso de volta à presença de Deus. E todos nós passamos, todos nós nos arranhamos, todos nós sofremos e faz parte. Então, mas nunca, nunca, nunca desista. Continue. Mas eu estou sofrendo, eu estou me sentindo só. Tudo bem. Todo mundo já se sentiu. Eu estou vivendo esse problema. Cristo também já viveu. Cristo passou por tudo isso que você está passando. Se ele não passou exatamente pelo que você passou, ele sabe exatamente porque ele sentiu o que você está sentindo. Então, não desista. Não desista. Siga em frente. Busque o Senhor, aproxime-se cada vez mais dele, dê tempo para ele todos os dias para que você então se sinta fortalecido. Se sinta... porque todos nós, não há ninguém que não sofra, que não se sinta desanimado, triste, atordoado, com medo. Todos nós passamos por isso. Os profetas passaram por isso. Quantas vezes? Quantas vezes os profetas já sofreram? Quantas vezes os profetas se sentiram desanimados? É só olhar nas Escrituras. Quantas vezes eles tiveram motivo para abandonar o arado? Quantas vezes eles tiveram motivo para abandonar o discipulado? Mas eles não o fizeram. Eles são um grande exemplo para nós. E os discípulos, né, desde Adão até hoje, que abandonaram o arado, que abandonaram o discipulado, só tiveram sofrimento e tristeza. Mas há tempo de se arrepender e de voltar. Eu te convido, se você não é membro da igreja, a participar do discipulado, de se encontrar com Cristo e mudar sua vida para sempre. E você, se você abandonou o arado, se você abandonou o discipulado e está distante do Senhor, volte. Ele está de braços abertos para te encontrar, para te abençoar, para revelar a Ele a sua vontade, para te ajudar em todos os seus desafios. Lembre-se disso. O Senhor te ama e talvez o primeiro mandamento é que a gente deve amar o Senhor. Mas a primeira verdade, a verdade maior que existe, é que Ele te ama. Te vejo no próximo vídeo.